em Efésios. Efésios capítulo 5. Amém? Efésios capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 15, a partir do verso 15 até o verso 21. Convido os irmãos, aqueles e aquelas que puderem, a se colocar em pé. Se você não puder colocar em pé, pode permanecer sentado, não tem problema não. Só acompanhe a leitura com reverência. Efésios 5, a partir do 15 ao 21. Nos diz assim a palavra: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Palavra do Senhor. Vamos estar orando. Convido você a fechar os teus olhos nesse instante, a falar com o Senhor, pedir que Ele fale ao seu coração. Deus, nós te louvamos e bendizemos mais uma vez nessa noite, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E nesse instante, Deus, que nós vamos meditar na tua palavra. Eu peço ao Senhor que tu possas me usar como um atalaia, um instrumento nas tuas mãos. Deus, o Senhor já falou, o Senhor já ministrou o meu coração. Mas eu peço que o Senhor também ministre, ó Deus, ao coração deste irmão, desta irmã, aqui na igreja, em casa, que desejoso, desejosa, quer ouvir a sua palavra. Ó Deus, que não seja o que eu penso, o que eu acho, mas aquilo que realmente o Senhor tem para o teu povo, Pai. Por isso eu me ponho na dependência total, completa do teu Espírito Santo neste momento. E peço, Deus, que essa palavra, ela, ao cair neste coração, ela possa encontrar guarida. Que este coração seja como uma terra boa, porque a tua palavra ela é uma semente, ó Deus, excelente. E caindo nessa terra boa, ela possa germinar, ela possa crescer e possa dar muitos frutos. Nós oramos, Deus, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos e minhas irmãs. Vou ler novamente esse texto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Nós estamos no mês do lar. O mês de maio, ele é considerado o mês do lar. E nesse mês do lar, especificamente nesse maio de 2021, nós temos aqui três importantes celebrações, eu vou dizer assim, dentro desse mês de maio, que relevantes, eu poderia dizer, relacionada a famílias que são relevantes para a família. A primeira celebração relevante no que diz respeito à família é o dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador.
E todos nós sabemos da importância do trabalho para a família, para o sustento da família, para a preservação da família, para manter a manutenção da família, para que a família esteja realmente bem, esteja tranquila. Então, o 1º de maio, esse dia, essa celebração do Dia do Trabalhador, é importante entendermos, se celebramos essas pessoas trabalhadoras, é porque também existe o trabalho, porque Deus tem dado o trabalho e assim abençoado a família. A segunda celebração importante nesse mês do lar, mês de maio, é o do 2º domingo de maio, que é o Dia das Mães. Dispensa qualquer comentário, né? A importância, o valor das nossas mães, das mães, para a família, para o lar. A terceira celebração, nem sempre ela pode cair no mês de maio, mais vezes cai, mas como nós colocamos, está caindo exatamente hoje, é o Pentecoste. Hoje, 23 de maio, é o domingo do Pentecoste, que é essa descida do Espírito Santo, que cumpre, como eu disse, as palavras do profeta Joel, mas também as palavras de Jesus, quando ele disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16. E amanhã, para nós metodistas, é uma data especial, uma data importante. Amanhã é o dia 24 de maio. E todos os metodistas no mundo inteiro comemoram o Dia do Coração Aquecido. O que é o Dia do Coração Aquecido? No dia 24 de maio de 1738, na rua Aldersgate, na Inglaterra, John Wesley, que é o fundador da igreja metodista, ele estava numa reunião de oração, de reflexão da palavra, e ele diz, John Wesley, que às 20h45, às 15 para as 9 da noite, ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido. E todos nós sabemos que este foi um momento decisivo na vida de John Wesley, um momento importante, marcante, que fez toda a diferença definitivamente a partir daí na vida de Wesley e também na vida da igreja que depois veio através de Wesley. E nessa noite então, lembrando desses temas, desses dois temas, vamos dizer, importante, que é a família, que a família é um tema muito importante, que deve ser levado a sério, que deve ser considerado. Então, lembrando desse tema, lembrando do valor da família, o quanto nós precisamos cuidar da família, abençoar a família, orar pela família, e também lembrando desse importante tema do calendário cristão, que é o Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo, e se não é o Espírito Santo, que seria de nós? Eu quero então aqui compartilhar com os irmãos, quero trabalhar com os irmãos um tema, ou sobre um tema, que eu coloquei um título assim: os benefícios de sermos cheios do Espírito Santo para o lar. Eu vou repetir: os benefícios de sermos cheios do Espírito Santo para o lar. E o que eu estou querendo dizer quando eu falo desse tema, lembrando aqui do versículo 18, que fala: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, irmão, que uma pessoa, um homem, uma mulher, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, é uma pessoa que anda no Espírito, e com certeza, eu vou repetir, com certeza, essa pessoa cheia do Espírito Santo trará muitos benefícios para a sua família, para o seu trabalho, para a sociedade, em qualquer lugar que essa pessoa estiver. Essa pessoa cheia do Espírito, essa pessoa que anda no Espírito, essa pessoa que é guiada pelo Espírito, ela vai trazer com certeza muitos benefícios. Eu vou dar alguns exemplos. Um esposo cheio do Espírito Santo, e eu entendo assim, quero dizer para os irmãos que eu entendo assim. Um esposo cheio do Espírito Santo, ele será amável, pelo menos é o que espera. Ele será respeitoso, ele será carinhoso, ele será companheiro, ele será ajudador, e em decorrência disso, ele trará muitos benefícios para o seu casamento e para o seu lar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu entendo assim, eu compreendo assim pela palavra de Deus. Por outro lado, repetindo a mesma coisa, uma esposa cheia do Espírito Santo, e é bom eu lembrar, quando eu falo cheio do Espírito Santo, é alguém que é guiado pelo Espírito Santo, é alguém que anda no Espírito, será amável,
respeitosa, carinhosa, companheira, ajudadora, e em decorrência disso, trará muitos benefícios para o seu casamento e para o seu lar. Um pai, uma mãe ou os pais, cheios do Espírito Santo, serão amáveis para com seus filhos, respeitando-os e procurarão educá-los ou educá-las nos caminhos do Senhor e conforme as orientações bíblicas. E em decorrência disso, também trará muitos benefícios para os seus filhos e para os seus lar. E um filho ou uma filha cheia do Espírito Santo, amará, respeitará, obedecerá e honrará aos seus pais e procurará viver em harmonia com seus irmãos, com as pessoas de sua casa. E em decorrência disso, trará muitos benefícios para o lar. Uma família cheia do Espírito Santo, uma família que com o Espírito Santo está presente nos membros dessa família, nessa casa, é uma família que procurará viver de forma respeitosa e respeitando os valores bíblicos, os ensinos da palavra de Deus, e também em decorrência disso, trará muitos benefícios para o seu lar. Eu quero dizer para os irmãos que com toda a sinceridade do meu coração, eu entendo assim e eu creio assim, que uma pessoa que é dominada pelo Espírito Santo, uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo, essa pessoa vai andar no Espírito e as suas ações e as suas atitudes vão ser guiadas por Espírito Santo. Então, nesse sentido, o lar, a família, a casa, os lugares onde ela vai estar, serão um lugar abençoado. O apóstolo Paulo, nesse texto básico que nós lemos aqui, ele vai mostrar para aquelas pessoas exatamente isso. Ele vai escrever para aqueles irmãos, para esses irmãos e irmãs ali de Éfeso, e ele vai mostrar para essas pessoas a respeito da maneira como eles deveriam viver de forma prática a fé cristã. E aí, hoje nós falamos de ética cristã. Então, Paulo, dentro desse texto, porque se você analisa esse texto, Paulo está falando de convivência, Paulo está falando de relacionamento, Paulo está falando, por exemplo, de relacionamento com as pessoas, de relacionamento para com Deus. E esse texto, dentro desse contexto, quando ele coloca esse texto, ele vem nesse versículo que eu quero destacar, que é: não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está dando uma dica muito clara, que é quando nós somos cheios do Espírito Santo, ou é através de sermos cheios do Espírito Santo, é que vamos, de fato, conseguir vivenciar, experimentar isso que nós estamos falando dentro do nosso lar, no contexto da nossa família, aonde nós estivermos. A nossa convivência com as pessoas será uma convivência diferenciada, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então Paulo está dizendo assim: olha, não vos embriagueis com vinho. Vou ler o texto, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há o quê? Dissolução. Ele está dizendo, o você embriagar com vinho, você está tomado pelo vinho, você vai trazer dissolução, você vai trazer a quebra da unidade dentro da família, a quebra da comunhão, a quebra do relacionamento. A dissolução é a quebra do relacionamento, da boa convivência entre as pessoas. Então Paulo está dizendo, o vinho, você está cheio de vinho, não vai colaborar em nada, não vai contribuir em nada para um bom relacionamento. Ao contrário, pode trazer problemas. E nós sabemos muito bem que muitos lares, muitas famílias, de fato, eles são destruídos, são divididos, eles enfrentam problemas por causa do vinho. Aí Paulo está dizendo, ao invés de vocês se embriagarem com vinho, onde há dissolução, que não pode trazer nada, não contribui com o lar, com a família, com a unidade, com a harmonia, ele fala, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encha do Espírito Santo. Por quê? Olha que ele fala, falando entre vós com salmos. Paulo está dizendo, se vocês forem cheios do Espírito Santo, se vocês se encherem do Espírito Santo, aí sim, vocês vão ter essa capacidade, essa harmonia, essa condição de falar entre vós com salmos. Quem briga, quem está em desacordo, quem não consegue ter comunhão uns com os outros, não vai conseguir falar
entre eles, ter esse momento com salmos, com cânticos espirituais, momento de louvor, de adoração, de jeito nenhum. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Paulo está falando, essas coisas são possíveis. Olha só, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Mas para que eu faça isso, o que eu preciso ter? Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Então nós percebemos aqui, no resto do texto, fala, olha, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no amor de Cristo. Então, esse sujeitar uns aos outros, irmãos e irmãs, demanda de nós humildade. Esse sujeitar uns aos outros demanda de nós amor. Esse sujeitar uns aos outros demanda de nós um desejo, uma disposição de ter uma boa convivência com as pessoas. Mas a gente percebe que no meio da sociedade, das pessoas, há uma dificuldade muito grande de se viver essas coisas. Porque vivemos tempos de guerra, vivemos tempos onde que as pessoas, a unidade está sendo quebrada. Mas aqui, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos mostra que é possível sim vivenciar essas coisas, é possível sim ter unidade, é possível sim viver em harmonia, é possível sim respeitar uns aos outros, amar uns aos outros. Paulo está dizendo, está mostrando sobre a importância do Espírito Santo, para que essas pessoas possam vivenciar, para que aqueles irmãos de fato consigam vivenciar essa unidade, essa comunhão, esse amor, esse bom relacionamento com Deus e para com as pessoas. E eu queria dizer para os irmãos o seguinte, no meu entendimento, quando uma pessoa ela está cheia do Espírito Santo, não é apenas o lar, não é apenas a sua casa, não é apenas a sua família que vai ganhar, toda a sociedade ganha. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, e eu quando falo cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que é dominada pelo Espírito Santo. Naquele cântico, controlada pelo Espírito Santo. Quando ela chega lá no seu local de trabalho e alguém faz alguma coisa, alguém critica, alguém tenta de alguma forma tirá-la do sério, ou fala alguma coisa para ofendê-la, ao invés dela revidar, como ela é controlada pelo Espírito Santo, ela não vai revidar, ela vai sim amar, ela vai sim perdoar, ela vai sim procurar entender aquela pessoa. E aquele ambiente de trabalho vai ser o quê? Beneficiado. Beneficiado por essa pessoa que é controlada pelo Espírito Santo, que os seus lábios são controlados pelo Espírito Santo, que os seus pensamentos são controlados pelo Espírito Santo. Pela manhã nós estávamos estudando aqui na revista Escola Dominical, o tema é sobre ética cristã. O que é ética cristã? A ética cristã, ela é dirigida, ela é conduzida pelos princípios, pelos preceitos bíblicos. Ou seja, a ética cristã tem a ver com a conduta de vida, com a prática da fé, de forma concreta. A minha maneira como eu me relaciono, como eu vivo a minha fé na minha casa, no meu trabalho, na igreja, em qualquer lugar. A ética cristã está relacionada com aquilo que Jesus disse, caminhe uma légua a mais. A ética cristã está relacionada com aquilo que Jesus ensinou, que se alguém me der um tapa, eu devo virar-lhe a outra face. A ética cristã está relacionada em eu perdoar aquele que me ofende, em orar por aquele que me amaldiçoa. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que para nós sermos éticos, para nós colocarmos em prática, vivermos de fato essa ética cristã, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Eu creio que uma pessoa cheia do Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo, ela vai ter mais facilidade para poder lidar com as situações, com os desafios, com as afrontas, com os problemas da vida. E ela vai conseguir, ainda que passe por muitas coisas, dificuldade, enfrente muitas coisas, ela vai conseguir manter-se uma pessoa fiel à palavra de Deus, uma pessoa digna de fato do Evangelho de Cristo, uma pessoa que de fato deixa que Cristo, ele
brilhe através da vida dela, ela vai estar nos lugares, convivendo com as pessoas, e ela vai ser sim um cristão, uma cristã autêntico. Alguém realmente autêntico, alguém realmente fiel, alguém realmente que serve, alguém que representa verdadeiramente com integridade e fidelidade Cristo Jesus aonde estiver. Ela não vai se corromper, ela não vai se deixar perder, ela vai manter a palavra de Deus na sua vida. E nós queremos trazer aqui para os irmãos algumas coisas importantes dentro dessa questão. Por quê? Nós vimos acima que o apóstolo Paulo, ele disse que eles não deveriam embriagar. O apóstolo Paulo fala que eles devem viver de uma forma diferente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós vamos conseguir fazer o que ele fala: falar entre vós com salmos. Falai entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. Está falando de conduta de vida, de maneira como que nós vamos nos portar diante da situação. Mas como que nós vamos viver isso? Por que que Paulo fala isso? Por que que Paulo dá essa dica? Por que que Paulo fala para aquelas pessoas, ao invés de se embriagar com vinho, encher do Espírito Santo? O próprio apóstolo Paulo vai nos ajudar isso aí, a nós entendermos. E eu quero que você preste atenção nisso. Por que que faz diferença? Por que que você pode beneficiar o seu lar, o seu trabalho, a sociedade, onde você estiver, se você for cheio do Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 26, vai nos falar de quê? Das obras da carne e do fruto do Espírito Santo. Eu fiz aqui uma tabela, coloquei de um lado as obras da carne, está na íntegra aqui, como está aqui no texto. Você pode conferir aí, Gálatas capítulo 5. As obras da carne versus fruto do Espírito. Então eu coloquei, por exemplo, a obra da carne, prostituição, colabora com a família, é isso? Ajuda a família em alguma coisa? A prostituição ajuda na unidade da família? Não. A impureza, a lascívia, a sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, essas coisas, irmãos, pergunto para vocês, elas contribuem para uma família abençoada? Elas contribuem para uma família feliz? Essas coisas contribuem para uma família que tem unidade? Essas são as obras da carne. E Paulo continua falando em inimizades, porfias, contendas, ciúmes, iras. Eu pergunto, uma família onde existe inimizade vai ser uma família unida? Uma família onde há porfias, há contendas, há brigas, vai ser uma família unida? Uma família onde há ciúmes, um tem ciúme do outro, do que o outro consegue, do que o outro tem, essa família vai ser uma família feliz e abençoada? Vai ter unidade nessa família, vai ter amor, vai ter respeito? Uma família onde a ira é muito forte, as pessoas são iradas. Eu pergunto, essa família vai ser uma família bem, vai estar bem essa família? Vai ter paz essa família? Vai ter unidade, vai ter respeito? Se todos dentro dessa família são irados, a flor da pele, discórdias. Será que uma família onde há discórdias o tempo todo, um está discordando, nunca consegue chegar a um acordo? Não pensam a mesma coisa, não tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo? Eu pergunto, irmãos, um lar assim será um lar abençoado? São obras da carne, dissensões que são partidarismo, as pessoas estão divididas nas suas ideias, facções, rebeliões, invejas. Como que é triste quando dentro do próprio lar, um irmão tem inveja do outro, um cunhado tem inveja do outro, uma tia tem inveja da outra
da outra pessoa, da família, de um outro membro da família. Como é ruim quando a inveja está ali dentro e as pessoas se entristecem quando vê alguém da família se dando bem. Eu pergunto, essas coisas contribuem para o lar? Essas coisas podem ajudar uma família a estar unida? Essas coisas podem ajudar uma família a estar forte, juntos, nos momentos difíceis? Bebedices, glutonarias. Para quem não, vou repetir o que eu estou falando aqui, eu fiz uma tabela aqui, coloquei de um lado do outro. Eu estou falando aqui das obras da carne, você pode conferir aí no seu texto. E aí vem as obras, o fruto do Espírito. Olha o que é o fruto do Espírito, amor. E aí eu perguntaria, amor, um lar que tem amor, uma família que tem amor, é uma família abençoada? O amor contribui para uma família abençoada? Um lar que tem alegria, existe alegria no lar. As pessoas têm paz, têm alegria. É um lar abençoado, isso contribui para uma família abençoada? Paz, longanimidade, paciência. Caminha mais um pouco, mais uma légua. Benignidade, bondade, fidelidade. Um lar tem fidelidade. Um lar tem mansidão. Um lar tem domínio próprio. Um lar onde um ouve o outro e respeita o que o outro pensa. Um lar que tem unidade, que tem união. Onde as pessoas se alegram com as conquistas umas das outras. Eu pergunto para vocês, esse lar não vai ser um lar abençoado? O que eu estou querendo mostrar para os irmãos e irmãs, que Paulo nos mostra, é que se nós observarmos bem, nós vamos notar que o fruto do Espírito, esses atributos, essas qualidades que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem na sua vida, ela vai ter na sua vida, porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, que é guiada, que anda no Espírito, que é controlada pelo Espírito Santo, ela vai ter naturalmente na sua vida o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, que são todas essas coisas, amor, paz, alegria, benignidade, bondade, respeito, a compreensão, todas essas coisas vão estar presentes na vida dessa pessoa, e essa pessoa vai levar essas coisas para dentro do lar, para dentro da casa, para dentro da família. Ao invés de raiva, vai levar amor. Ao invés de ódio, vai levar amor. Ao invés de impaciência, vai levar tolerância, vai caminhar uma légua a mais. E todas essas coisas, todo esse fruto do Espírito, que é coisa de quem está cheio do Espírito, fará toda a diferença na família, no relacionamento do esposo com a esposa, no relacionamento do irmão com a irmã, no relacionamento do filho com o pai. Tudo isso fará diferença, e é por isso que essa pessoa levará benefícios, muitos benefícios para dentro do seu lar. Este lar será um lar abençoado, porque as pessoas que estão ali neste lar, elas são cheias do Espírito Santo. Elas têm domínio próprio. Elas são controladas pelo Espírito Santo. E ao invés de brigar, ao invés de discordar, ao invés de não abrir mão, aquele que é cheio do Espírito Santo vai abrir mão. Aquele que é cheio do Espírito Santo vai entender, vai procurar entender. Aquele que é cheio do Espírito Santo vai procurar trazer paz para dentro do lar, estabelecer a paz e não a guerra, e não a discórdia, a harmonia, a unidade. Então, meu irmão, minha irmã, isso são coisas presentes na vida de quem é cheio do Espírito Santo. Por isso que eu afirmo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz diferença no seu lar, ela faz diferença na sua casa, ela faz diferença na sua família, ela faz diferença no seu trabalho, ela faz diferença na sociedade. Uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, ela vai andar pela rua brigando com todo mundo, ela vai andar na rua reclamando de todo mundo, ela vai chegar no lar e vai trazer confusão para dentro do lar. A pessoa vai chegar no seu trabalho e vai trazer problema do trabalho, vai incomodar, vai quebrar o sossego do trabalho. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, dominada pelo Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo, ainda que alguém lhe ofenda, ela vai agir eticamente com a palavra de Deus, ela vai perdoar, ela vai permitir que o Espírito Santo de Deus controle a vida dela, age através da vida dela. Eu lembrei de um canto, nós vamos cantar ele daqui a pouco, para a gente entender isso. Ele diz assim: Espírito, Espírito,
Espírito Santo de Deus, vem controlar, vem dominar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Irmãos, se você já parou para pensar na profundidade disso? Como que essa pessoa vai fazer diferença onde ela estiver, se essa pessoa for controlada, totalmente controlada pelo Espírito Santo? Se for o Espírito Santo que dirigirá a vida dela, que dirige a vida dela, se for o Espírito Santo que dirige o viver dela, o seu pensamento é guiado pelo Espírito Santo. O que ela fala com domínio próprio, ela pensa antes de falar, porque o Espírito Santo é que coloca nos seus lábios as palavras certas, e o Espírito Santo, como ele a controla, se ela for falar alguma coisa que vai causar uma confusão, vai incendiar o bosque, o Espírito Santo vai falar, não fale isso, vai controlar essa pessoa. Os seus sentimentos não são controlados por ela mesma ou por a circunstância, mas o seu sentimento é controlado também pelo Espírito Santo. E toda a sua atitude e toda a sua ação é controlada pelo Espírito Santo. Eu quero então concluir esta mensagem. E eu vou concluir fazendo uma pergunta para mim e para você. Somos cheios do Espírito Santo? Somos cheios do Espírito Santo? E dizer, meu irmão, minha irmã, que não basta afirmarmos como se fosse um pensamento positivo. Sim, eu sou cheio do Espírito Santo. Porque a maneira de saber se somos cheios do Espírito Santo é através de obras concretas, de atitudes concretas, no lar, na igreja, no trabalho e na sociedade. Nesse sentido, eu estou dizendo que é a nossa família que vai dizer se nós somos ou não cheios do Espírito Santo. Não adianta nós nos alegrarmos, não adianta nós falarmos em língua, não adianta. É como o apóstolo Paulo falou, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, é como um metal que faz apenas barulhos. Quem vai determinar, quem vai demonstrar se nós verdadeiramente somos cheios do Espírito Santo, é a nossa família, que convive conosco lá dentro de casa, que aí é ali que nós revelamos o que somos. São os nossos colegas de trabalho, eles é que vão testemunhar se nós somos ou não cheios do Espírito Santo. São os nossos amigos, aqueles que a gente gosta de sair, de comer um churrasco, de estar em algum lugar, eles é que vão dizer se eu, se você, se nós somos cheios ou não do Espírito Santo. Aí eu lembrei de Tiago, quando ele falava a respeito da fé, ele disse algo muito importante, e o que ele disse a respeito da fé se aplica também nisso que eu estou falando aqui, no que diz respeito a sermos cheios do Espírito Santo. Dentro do que eu estou falando aqui, são as obras concretas, as nossas atitudes concretas, é que vão demonstrar se nós somos ou não cheios do Espírito Santo. Tiago disse o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Eu lembro que há um erro muito grande, um equívoco muito grande, quando nós às vezes a gente associa muito o Espírito Santo a barulho, né? O Espírito Santo ele pode falar no barulho, mas ele pode falar na brisa também. Então achar que o Espírito Santo só está no barulho é um equívoco muito grande. E eu lembro de uma igreja que eu pastorei há muitos anos atrás, logo no início, quando eu estava lá em São Paulo ainda, eu pastoreava uma igreja lá em Guarulhos. E eu vi assim muitas pessoas barulhentas naquela igreja, que para muitas pessoas, fazendo como parâmetro o barulho, ser cheio do Espírito Santo, achavam que era cheio do Espírito Santo. E tinha uma pessoa na igreja que eu observava que era uma senhora. E essa senhora era muito quietinha no canto dela. E eu posso dizer para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, a ação daquela mulher, a atitude daquela mulher, revelava que ela sim era cheia do Espírito Santo. As ações dela, as atitudes dela na igreja, na sociedade, no bairro, na rua, na casa, no lar, com a família, com o esposo, com a esposa, era isso que demonstrava que aquela mulher estava cheia do Espírito Santo.
Ao contrário de muitos ali que faziam barulhos e que às vezes não era muito lá essas coisas, não era bem isso. Então eu creio que essa palavra nossa hoje, ela nos desafia a avaliarmos se de fato somos ou não cheios do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é muito importante para nós convivermos bem com as pessoas, para que a nossa família, já que estamos falando do mês do lar, seja uma família abençoada, seja uma família feliz. Somos desafiados, se não buscarmos, se nós não somos cheios do Espírito Santo, nós somos desafiados a buscar ser cheios do Espírito, a andarmos no Espírito, a sermos guiados pelo Espírito. E se nós não temos deixado o Espírito Santo, de fato, verdadeiramente controlar o nosso ser, todo o nosso ser, toda a nossa vida, nós somos convidados a convidá-lo para ter o domínio completo, total da nossa vida. Eu quero até pedir aos irmãos do louvor que estejam aqui já, Cleves. Nós vamos cantar este hino. Nós somos convidados a reproduzirmos na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade, o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, eu vou ler aqui, vou abrir o Gálatas e vou ler para você. O fruto do Espírito Santo fará toda a diferença. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se nós queremos viver um bom relacionamento, se queremos ter uma família abençoada, unida, forte, nós precisamos permitir que o Espírito Santo controle todo o nosso viver, todo o nosso ser. Aí o esposo será amável, compreensível, a esposa será amável, compreensível, o filho será obediente, honrará o pai. Aí haverá respeito no local de trabalho, aí haverá respeito na sociedade, porque o Espírito Santo é quem vai dizer para mim o que eu devo fazer, como eu devo andar, como eu devo agir, como eu devo pensar, o que eu devo fazer, seja aqui na igreja, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na sociedade. Eu, irmãos e irmãs, tenho orado a Deus. Essa madrugada mesmo eu levantei lá, ajoelhei na cama e falei: Deus, eu ainda preciso ser cheio do Espírito Santo. Falei com Deus: eu ainda não sou cheio, Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, porque eu sei que eu preciso mudar muita coisa, Deus, na minha vida. Eu quero ser totalmente, 100%, 1000% controlado pelo Espírito Santo, como Filipe foi controlado pelo Espírito Santo. Aí vai ser diferente a nossa vida, a nossa caminhada, aonde nós estivermos. Vamos colocar em pé, vamos cantar este hino. Santo Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito
Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo tocou seu coração. Quem sabe o Espírito Santo te disse, te mostrou que Ele quer ter o controle 100% da sua vida. Quer controlar o seu agir, o seu pensar. Ele quer dirigir a sua vida sem reservas. E eu não tenho dúvida, meu irmão, minha irmã, que se o Espírito Santo dirigir a nossa vida, a sua, a minha vida 100%, sem reserva, que se nós deixarmos que Ele nos controle de uma maneira que Ele vai nos guiar, vai nos mostrar o que devemos ou não fazer, pensar, agir, sentir, eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente no seu relacionamento conjugal. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente no seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, com seu irmão, com a sua irmã, lá no seu local de trabalho, com as pessoas com quem você convive. Se o Espírito Santo dirigir a sua vida, é Ele que vai te ajudar a entender como agir nas diferentes situações que possam surgir lá no seu trabalho e em qualquer outro lugar. Você quer ser controlado por Ele 100%? Ser cheio do Espírito Santo é isso, é deixar que Ele guie totalmente, completamente a sua vida, é andar no Espírito, é ser guiado pelo Espírito. Quero convidar você, coloque a sua mão no seu coração, aqui na igreja, aí na sua casa, coloque a sua mão em seu coração. Fale com Deus agora. Se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, fale: Deus, eu quero ser guiado. Talvez você, quando vai falar alguma coisa, você estoura. Talvez você vai falar alguma coisa, fala o que não deveria. Talvez você pense o que não deveria. Talvez você é irritado, uma pessoa o tempo todo irritado nos lugares. Talvez você tenha dificultado a vida do seu lar, do seu trabalho. Você chega e já começa a confusão, gera confusão. O sossego acaba. Peça a Deus para controlar a sua vida, o seu sentimento, sua mente, sua palavra, o seu coração. Fale com Deus agora. Eu convido você aqui na igreja, em sua casa, faça a sua oração. Eu vou orar, mas faça a sua oração. Faça a sua oração. Deixe o Espírito Santo dominar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deixemos o Espírito Santo dominar a nossa vida. E nós vamos experimentar algo diferente no nosso ser. Nós vamos ver que algo novo vai acontecer, que as coisas vão se tornar melhores, que o ambiente vai se tornar melhor. Oh, vem Espírito, nos encha, Espírito, controle a nossa vida, nos domine, ó Espírito Santo, nos controle, ó Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser guiado
pelo Espírito Santo, que a minha mente, que o meu pensar, que o meu agir e o meu sentir e o meu falar seja do Espírito Santo. Oh Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, porque eu entendo, Deus, que ser cheio do Teu Espírito Santo não é falar em novas línguas. Eu sei que ser cheio do Teu Espírito Santo não é apenas emocionar e arrepiar como nós cantamos aqui. Ser cheio do Teu Espírito Santo é ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Ser cheio do Teu Espírito Santo é ser dominado pelo Teu Espírito Santo. Ser cheio do Teu Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, Deus, é agir na direção do Espírito Santo. Até mesmo o sentimento, ó Deus, controlado pelo Espírito Santo. O nosso pensar, o nosso falar. De maneira, Deus, que aonde nós estivermos, seja na igreja, seja no nosso lar, seja na rua, seja no trabalho, sejamos pessoas que tenham fruto do Espírito. Pessoas amorosas, pessoas longânimas, benignas, pessoas bondosas, fiéis, pessoas de boa convivência, de bom relacionamento, que, ó Deus, traz paz para os lugares ao invés de guerra. Que pessoas que favorecem, ó Deus, para que haja paz ao invés de guerra. Ó Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Ó Deus, como Filipe era guiado pelo Teu Espírito Santo, como Paulo falava aqui, ó Deus, de cidade em cidade o Espírito Santo ia mostrando. Eu quero ser guiado no meu comportamento, na minha maneira de agir, na minha maneira de falar, na minha maneira de pensar, de lidar com as pessoas, Deus. Pai, eu sei que este irmão e essa irmã também estão aqui, que estão em casa, querem isso também. Talvez muitos lares, ó Deus, estão divididos, quebrados, destruídos, porque as pessoas agem carnalmente, Senhor. Porque não há esse amor, essa longanimidade, essa bondade. Porque não há perdão, porque as pessoas ainda são carnais. Porque perdoar é coisa de quem está cheio do Espírito Santo. Por isso eu oro, Deus, neste momento, neste mês do lar, neste mês da família, nesse dia que celebramos o Pentecoste. A minha oração é que cada irmão, cada irmã, ó Deus, que todos nós sejamos cheios, 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 cheios do Teu Espírito Santo, transbordando do Teu Espírito Santo, do Teu Espírito Santo, Pai. E que isso possa refletir nas nossas ações, atitude na sociedade, na nossa família. É minha oração, Deus. Eu coloco a família nas Tuas mãos. Eu abençoo a família agora e peço que o Senhor derrube todo o mal contra a família, toda obra contra o lar, contra a família, ó Deus, contra a casa, contra o relacionamento conjugal, contra, ó Deus, o relacionamento entre pais e filhos, irmãos, irmãs, tudo aquilo que vem, ó Deus, para quebrar a unidade do lar, da família, que o Senhor possa destruir em nome de Jesus. Ó Deus, repreenda todo o dardo inflamado contra a família e abençoe o lar, cada lar, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja neste lar, nessa casa, agora, de cada irmão, de cada irmã, tanto aqui no templo quanto aí em casa. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, e a graça de Jesus Cristo, Filho, e a comunhão do Espírito Santo, que a bênção deste Deus trino poderoso, majestoso, possa abençoar o seu lar, meu irmão, a sua família, minha irmã, a sua casa, sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém.